Oi gente, tudo bom com vocês? Feliz ano novo! Primeiro vídeo de 2020 aqui no Tá Valendo. Como é que vocês estão? Aqui nós estamos muito bem, obrigada. Começamos o ano muito bem já. E hoje eu vim trazer o vídeo das minhas 10 melhores leituras de 2019. Por que eu tô fazendo esse vídeo de 2019 em 2020? Por que eu não fiz no fim do ano? Porque 2019, minha gente, que ano! Eu li pra caramba e eu li muita coisa boa. Foi um ano espetacular de leituras. E foi assim até os últimos dias do ano. Então dia 30, dia 31 eu tava pau e pau nas minhas leituras e adorando, que eu parei e pensei, gente, eu vou ter que esperar fechar oficialmente esse ano para eu repassar as minhas leituras, ver o que eu li de melhor, pra aí sim eu poder escolher. Porque, olha, não foi fácil. Tanto é que não foi fácil que eu não consigo fazer aquele ranqueamento 10º, 9º, 8º, não. Eu consigo eleger a minha melhor leitura do ano, meu top 10. Mas os outros eu coloco tudo no mesmo bolo. É muito difícil pra mim fazer esse ranqueamento. Eu acho muito cruel, muito injusto com os livros. Eu faço sim com o primeiro colocado. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Vou falar das minhas 10 melhores leituras e vou deixar a melhor leitura de 2019 por último. Combinado? Pra gente começar então, Goethe com os sofrimentos do jovem Werther. Essa aqui foi uma leitura meio divisor de águas pra mim, né? Porque eu achava que, só pra ler Goethe eu preciso ter uma bagagem literária. Até o dia em que eu falei, quer saber, eu vou pegar esse Goethe aqui, eu vou ler esse negócio, é agora. Esse livro aqui é um romance epistolar, né, de cartas, é uma troca de cartas entre dois amigos. Um deles é o Werther, o nosso Werther aqui, que sofre pra caramba. Por quê? Porque ele tá no meio de uma paixão avassaladora, só que a moça por quem ele tá apaixonado, ela já é comprometida, ela já tá ali separada, prometida pra casar com um outro cara. E aí começam aqui uns sofrimentos do jovem Werther. Só que olha, bota sofrimento nisso. E esse aqui parece um enredo muito simples, mas que na verdade o que enriquece ele é a forma como ele foi escrito. Porque a gente sofre junto, a gente se angustia, e é aquele sofrimento assim de se jogar no chão, é uma coisa fora do normal. É uma narrativa muito forte, como eu disse, um enredo muito simples, mas a narrativa é muito forte. E é um livro que se tornou muito poderoso porque ele marcou uma geração. E realmente, o que acontece com esse personagem aqui no final inspirou muitos outros jovens. Então ele merece uma lida para você saber do que eu tô falando e para você experimentar essa narrativa, essa escrita aqui que é única. Outro que entrou pra minha lista de melhores de 2019 foi Se a Rua Bale Falasse, do James Baldwin. Esse livro aqui eu comprei durante a Black Friday, em novembro, e eu já fiz questão de ler rapidinho, porque eu tava com muita vontade de ler esse livro, e que surpresa agradável. Ele é excelente, ele é extremamente bem escrito, ele é poético. Esse livro aqui vai contar a história do Fonny e da Tish, um casal americano, negro, que é surpreendido de repente com uma acusação. O Fonny foi acusado de estuprar uma mulher branca e no meio de tudo isso a Tish descobriu que tá grávida. Então a gente vai acompanhando aí as dificuldades desse casal de ir construindo seu relacionamento, que ainda estava muito no começo, esse bebê crescendo e todas essas tentativas de tirar o Fonny da cadeia, no meio de um período em que a sociedade era extremamente racista e preconceituosa, e que os negros sofriam perseguição abertamente e tinham-se pouquíssimas chances de justiça. É um romance muito forte, muito bonito, escrito de uma forma muito poética, como eu falei. Ele é cru, ele é muito humano, é uma escrita muito vívida que, assim, é difícil a gente largar depois que começa esse livro aqui. Então, Se a Rua Bale Falasse, entre os melhores de 2019. Matadouro 5, do Kurt Vonnegut, esse clássico da ficção científica que vai contar sobre, mais ou menos, né? Sobre o bombardeio à cidade de Dresden, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Por que eu digo mais ou menos? Porque esse é realmente assim, o mote principal da história, só que ele vai contar isso de uma forma completamente diferente. Diferente do que aquilo que a gente imagina, né? Pelo menos do que eu tava imaginando. E assim, nada me preparou para a leitura desse livro, porque essa história é contada através das memórias de um soldado chamado Billy. E ele vai contar tudo isso através de memórias, de viagens no tempo e de contatos alienígenas. Só que assim, essa, é claro, é a primeira camada do livro, né? Se a gente fosse aprofundar nessa leitura e tentar adentrar nas demais camadas, a gente vai ver realmente que essa
Não é uma história boba de viagem no tempo e alienígenas. Não é um livro maluco, ele é cheio de significado e ele é muito bem escrito. As Alegrias da Maternidade, da Bushi Nisheta. Gente, que surpresa maravilhosa esse livro. Essa história aqui vai contar sobre a Nuego. A Nuego é uma moça, filha de um grande líder africano, de uma tribo africana. Ela é uma menina cheia de vontade, cheia de personalidade. Ela puxou a mãe nesse quesito aí, muito vívida. E ela é enviada por causa dos costumes daquela tribo, ela é enviada como esposa para a Nigéria. E dentro dessa cultura, dessa família, dessa tribo, uma mulher, ela só é realmente uma mulher a partir do momento em que ela tem filhos. E a Nuego, no primeiro momento, ela passa por essa dificuldade porque ela não consegue engravidar. E a vida dela gira em torno disso até o momento em que ela realmente consegue engravidar, passa a ser mãe de fato. Só que a gente vê que a maternidade para ela não vai ser o fim de todas as coisas. Na verdade, vai ser o começo de muitas outras situações que ela vai ter que passar. É uma mulher que sofre, supera, sofre, supera, sofre, supera. Só que a gente pode pensar assim, poxa, eu vou ler um livro sobre maternidade. Me poupe, né? Não tô grávida, não vou ser mãe, não quero ser mãe, enfim. Não se prenda por esse pensamento, porque esse é um livro que justamente coloca o nosso próprio pensamento assim, um contra o outro. Porque ele nos abre várias possibilidades, várias opiniões diferentes, coloca uma cultura contra a outra. E um bônus, esse aqui é um livro que tem um dos começos mais impressionantes e mais interessantes que eu já li. É um livro fantástico, extremamente bem escrito. E assim, quando eu comecei a ler, eu tava sem os meus marcadores, aquelas flagzinhas que a gente coloca aqui do lado, sabe? E eu pensei assim, ainda bem que eu não tô com as minhas flags aqui, porque eu não tinha tempo, eu não teria tempo de parar pra marcar as coisas, porque é tanta coisa interessante, tanta coisa bem escrita, que ao mesmo tempo eu queria marcar, mas eu tava feliz por não ter como marcar, porque não ia me forçar a parar a leitura. Eu só queria pegar aquele livro de cabo a rabo e terminar ele de uma vez, porque eu gostei demais, demais. Ela é uma escritora de mão cheia e recomendadíssimo, muito bom. Crônica de uma Namorada, da Zélia Gattai. Essa aqui é uma história que se passa em São Paulo nos anos 50 e vai contar pra gente a história da Giana. A Giana é uma adolescentezinha assim também, cheia de vida e com a cabecinha cheia de ideias. Tem uma mente muito fértil, bem apimentadinha. E a gente vai acompanhando essa história pelo ponto de vista dela, desde o final da infância, as memórias, o momento em que ela entra na adolescência e até um certo momento em que ela adquire, né, uma maturidade, fica um pouquinho mais cabecinha centrada. Ela vive com o pai, a madrasta, o meio-irmão, vive com os avós, mais os empregados da casa, que são personagens fantásticos. E ali também mora um rapaz, amigo da família, que aluga um quarto para estudar, para trabalhar na cidade. E é por causa desse rapaz que ela acaba perdendo a cabeça muitas vezes. E é ele que permeia boa parte dessa história aqui. Crônica de uma Namorada. Afinal de contas, ela tá naquela idade em que ela quer porque ela quer namorar. E a gente, claro, vai acompanhando essas situações corriqueiras da família, dos acontecimentos, dos namoricos, das amizades aqui da Giana. E não é bobo, não é fútil, é uma história muito bem contada. Eu nunca tinha lido nada da Zélia Gattai. Depois que eu terminei esse livro, eu pensei, nossa, como é que eu não tinha lido ainda? E agora, realmente, eu quero ir atrás de outros livros que ela já escreveu, porque eu não quero perder a escrita dessa mulher, porque ela é incrível. Salvando a Mona Lisa, a extraordinária batalha para proteger o Louvre e seus tesouros da invasão nazista. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela figura da Mona Lisa, toda essa história de Leonardo da Vinci que permeia aqui esse quadro, isso sempre me chamou muita atenção. E quando eu vi esse livro, Salvando a Mona Lisa, eu não resisti, já comecei a leitura logo em seguida. E foi uma leitura que me surpreendeu muito, muito, porque ela me mostrou um lado da guerra, da Segunda Guerra Mundial, um pouco da Primeira também, que eu não fazia ideia, muito mais da Segunda Guerra Mundial, porque é uma guerra que a gente ouve falar muito, sai filme sempre, sai livro sempre sobre isso, sempre tem alguma novidade, mas eu não fazia ideia de como tinha sido a rotina daquelas pessoas que não sofreram a pior parte da guerra,
as pessoas que continuaram nas suas casas, continuaram trabalhando. Eu nunca tinha parado para pensar nelas. E esse livro conta muito sobre isso e como essas pessoas, especialmente essas pessoas que trabalhavam no Louvre ou que trabalhavam diretamente com obras de arte, como eles sofreram 2 vezes, primeiro, as consequências da guerra, segundo, sofreram para proteger as obras de arte das mãos dos nazistas, do Hitler, que, como a gente sabe historicamente, ele era fascinado por obras de arte. Então ele fazia uma perseguição pessoal, assim. Então era um trabalho dobrado para essas pessoas protegerem de todos os bombardeios e ataques e também protegerem as obras de arte das mãos do Hitler. Porque muita coisa acabou indo e voltando ou se perdendo durante a guerra. E essa é uma história real, ela conta realmente com datas, com registros, com documentos. Foi um trabalho de pesquisa muito bem feito, tem fotos que mostram aqui como é que as obras de arte eram embaladas e eram transportadas. Mostra realmente tudo o que aconteceu com a Mona Lisa durante as guerras, como eles se prepararam da Primeira para a Segunda Guerra. E eu fiquei muito orgulhosa de saber que toda essa operação aqui foi coordenada por um jornalista, por um colega de profissão. Foi um livro que me surpreendeu muito, apesar de ser um livro de história que a gente pensa, não vai ser assim aquela leitura tão atraente. Pelo contrário, é um livro muito bem escrito, uma escrita que atrai muita gente. Para quem gosta desse assunto, é uma pedida certa. Bonequinha de Luxo, do Truman Capote. Eu fiquei apaixonada por esse livrinho aqui. Eu fiquei apaixonada pela Holly, essa moça que é meio doida, meio míope, moradora de um apartamento bagunçado em Nova York, que adora a Tiffany's. Eu gostei muito dela, não tanto pela Holly, mas pela escrita do Truman Capote, que é um dos meus autores favoritos. E aqui comprovou pra mim mais uma vez por que eu gosto tanto da escrita dele, porque ele consegue transformar um enredo muito simples numa coisa muito gostosa de ler. Aqui a gente vai acompanhar a trajetória de um jovem escritor que sai da sua cidade, vem para Nova York para tentar alguma coisa melhor dentro dessa carreira literária e acaba morando no mesmo prédio da Holly. E aí, como ela é uma moça assim muito atraente, ela também atrai muito a compaixão das pessoas, porque todo mundo sabe que às vezes ela não parece ser muito 100%. E ela também, em determinado momento, vai mostrar que tudo aquilo ali que ela demonstra é, na verdade, uma capa que esconde quem ela realmente é. E nas mãos do Truman Capote, isso aqui, que parecia ser uma historinha boba, na verdade, é uma história muito bem contada. Ela é super enxuta, só tem aqui o que é realmente necessário para contar a história, mas é uma escrita muito bonita e muito elegante. Uma Noite Markovitch, dessa escritora israelense, que eu não me atrevo a dizer o nome dela, vamos lá. Vou falar como se lê, tá? Ayelet Gundar Goshen. Enfim, eu não fazia ideia de que esse livro era tão bom. Eu já tinha lido comentários sobre ele, mas só depois de ler a gente realmente pode ter uma opinião bem certa sobre isso. Primeiro que ele é do meu gênero favorito, né? Que é o realismo fantástico. Segundo que ele tem uma característica que eu adoro na literatura, que é o drama familiar. E aqui a gente vai acompanhar o drama de algumas famílias, de algumas pessoas. O pano de fundo é a Segunda Guerra Mundial, e essa história vai contar pra gente sobre a amizade entre 2 homens, Zeev Feinberg e Yakov Markovitch. Eles são 2 homens com personalidades e características físicas completamente diferentes. O Zeev Feinberg é um cara alto, grande, bonito, ostenta um super bigode e ele faz o maior sucesso com as mulheres, enquanto o Yakov Markovitch é um cara pequeno, franzino, tímido, não tem boca pra nada e não faz nenhum sucesso com as mulheres. Na verdade, ele é conhecido por não conseguir prender o olhar das pessoas no próprio rosto. As pessoas olham pra ele e saem, assim, ele não é marcante de nenhuma forma. Esses 2 amigos acabam sendo soldados juntos e se enfiam numa situação meio complicada, e pra fugir dessa situação, eles acabam tendo que se casar, um casamento falso, pra escapar dessa enrascada em que eles se meteram e também pra ajudar moças judias que precisavam voltar casadas pra Israel, ali no meio daquele período da guerra. O Zeev Feinberg chega em Israel, separa da sua falsa esposa, toca a sua vida, beleza. O Yakov Markovitch, como ele acaba se casando coincidentemente com a mulher mais bonita de todas aquelas, ele se vê numa situação em que ele pensa: esse é o meu momento, essa é a minha chance.
quando volta para Israel, ele não quer desfazer o casamento. E a partir daí a gente começa a acompanhar uma história fantástica, bonita, triste ao mesmo tempo, muito sentimental, divertida e assim, escrita com uma elegância, assim, de uma forma que eu quase não tenho palavras para descrever de tanto que eu gostei desse livro. Esse livro que eu vou mostrar agora, ele foi durante boa parte do meu ano o meu talvez favorito de 2019, até que ele foi desbancado. Mas, olha, ele ficou quase ali. E é o famosíssimo, né, clássico da literatura gótica, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Esse é um livro que eu tava pra ler já fazia bastante tempo, mas que eu nunca encontrava uma oportunidade certa pra fazer essa leitura. E esse ano aconteceu. E aconteceu aquilo que sempre acontece, né? Porque eu nunca li essa história antes, blá 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 blá. Enfim, agora já foi. Tá lido e tá aqui entre os melhores de 2019. Essa história aqui é conhecidíssima, né? Vai contar aí a relação entre a Catherine e o Heathcliff. É uma história de amor entre muitas aspas, né? O Heathcliff foi adotado pelo pai da Catherine já com uma certa idade. E eles vivem essa história assim de gato e rato, né? De amor e ódio. Porque a Catherine é uma menina muito geniosa, com uma personalidade muito forte, muito estranha em alguns momentos, e o Heathcliff nem se fala. Ele é um rapaz que cresceu cheio de ódio, cheio de rancor e muito vingativo. Os dois seguem dessa forma até que eles crescem, né? E a Catherine precisa se casar e ela acaba se casando com uma outra pessoa, um rapaz, né, rico, por conveniência, um casamento mais por conveniência, como acontecia muito naquela época. Isso, claro, vai chatear muito o Heathcliff e vai aumentar ainda mais o amor e o ódio que ele sente pela Catherine. E assim, é um livro... É muito difícil torcer por alguém nessa história, porque na verdade é mais fácil a gente ficar com raiva dos personagens. E quando eu digo raiva, assim, é raiva mesmo, que nenhum deles escapa, por serem ou protagonistas dessa história ou por serem omissos diante de tudo que acontece aqui. Mas por que eu gostei tanto dessa história? Porque ela é muito bem contada. É uma escrita seca, uma escrita direta, só que ela é muito refinada, é uma escrita muito elegante também. Não tem como não morrer de amores por essa escrita e ao mesmo tempo odiar esses personagens. Então esse é um livro que desperta esses dois sentimentos na gente e faz a gente gostar muito de Morro dos Ventos Uivantes. E para encerrar a minha lista de melhores de 2019, o melhor de 2019, que eu não tenho ele físico aqui comigo, porque eu li da biblioteca da minha cidade, mas eu vou deixar a capinha dele aqui em algum lugar para vocês saberem, e também tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem, e é por isso que eu não vou falar muito sobre ele. É Absalão, Absalão, do William Faulkner. Eu tinha lido William Faulkner pela primeira vez em 2018, Enquanto Agonizo. Acabou indo também para as minhas melhores leituras de 2018. E quando eu fiz a leitura do Absalão, Absalão, eu fui um pouco receosa, assim, porque me diziam, esse parece que é o livro mais difícil dele, mas foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É uma história que também tem uma característica que eu adoro, que é drama numa família. E essa é uma família que vive nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, durante os anos 50, a família Sutphin. São pessoas cheias de rancor, cheias de ressentimento, de memórias confusas e todas elas vivem à sombra de um acontecimento. É uma escrita pesada, é uma escrita que exige atenção, é uma literatura gótica também. É um livro que pra mim é um quebra-cabeça, em que o leitor é totalmente participante daquela história, só que com o papel de montar, de juntar todos aqueles fragmentos e colocar todos juntos pra tentar decifrar o que aconteceu no final do livro. Se a gente vai conseguir ou não, vai depender de cada leitor. Pra saber mais sobre esse livro fantástico, confere a minha resenha lá que você vai entender do que eu tô falando. Bom, então essas foram as minhas melhores leituras de 2019, espero que vocês tenham gostado e deixa aqui embaixo pra mim o que você leu de bom no ano passado, qual foi a sua melhor leitura do ano passado? A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!